Oi, gente, tudo bem? Voltei para mais uma aulinha de matemática. E aí, como vocês estão? Estão bem? Estão preparados para mais uma aula? Eu tenho uma notícia muito boa. Hoje é a nossa última aula sobre frações. Se você está atento às aulas, você já está expert em frações. Você já sabe tudo de frações, é ou não é? Muito bem. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre frações e são elas que vão nos ajudar a começar um novo conteúdo. Estão preparados? Hum. Você lembra o que eram as frações decimais? Nós já vimos sobre ela no comecinho do tema de frações. Vamos relembrar um pouquinho? Olha só. Será que você consegue dizer quais frações são essas? Você consegue ler essas frações? Eu quero que você leia em voz alta. Eu sei, eu não estou aí ouvindo, mas eu quero que você fale para você memorizar e você entender, combinado? Que fração é essa? E essa daqui? Lembra, tem que ler primeiro o número de cima, depois o número de baixo. E esse? E esse? Aí você passa. E esse daí? Ah, facinho, né? Essas são frações decimais. Vocês lembram que são frações decimais? Frações decimais é quando nós temos denominadores 10, 100 ou 1000. Não estou falando de 20, 30, 50, 200, 400, não. Estou falando de denominador 10, 100 ou 1000. Se eu tenho frações com esses números na parte de baixo, no denominador, eu tenho frações decimais. Olha só como a gente lê essas frações. Vê se você acertou. Nós falamos 32 décimos, 15 centésimos, 5 milésimos, 1 décimo, 62 centésimos e 11 milésimos. Lembraram? Décimos, centésimos e milésimos. Somente frações com denominador 10, 100 e 1000. Combinado? Muito bem. Então vamos treinar um pouquinho. Esse a gente vai fazer tudo junto. Então pega o seu livro de matemática e abre na página 264. Vai lá. Número 1. Observe as frações a seguir e depois seque com uma linha as frações decimais. Fazer um círculo, circular a fração que é decimal. Só fração decimal, certo? 5/200 é decimal? Não. 7 décimos? Sim. Ops, pulei o C. Você não é. O D é 9 centésimos. 10 sétimos? Não. 75 milésimos? Sim. 1/50? Tá, mas 50 termina com zero. Tudo bem, mas as decimais não são aquelas que terminam com zero. As decimais são aquelas que têm 10, 100 ou 1000 no denominador. Não esquece. 7 milésimos. Aí sim, esse é. 10/17. Olha aí, tenho 10, mas não é embaixo. Então, esse aqui não é decimal. 100 quartos. Também não. 13/300. Também não. 4 décimos. Muito bem, 4 décimos é. Perceberam? Só são frações decimais se o meu denominador, o número de baixo, for 10, 100 ou 1000. Décimos, centésimos e milésimos. Beleza? 2. Escreva como lemos. Vai escrever por extenso, tá bom? Vamos fazer para ficar mais fácil por linha, assim, tá bom? Não vamos seguir as letrinhas, não. Vai ser os quadradinhos de cima, depois os quadradinhos de baixo, para você visualizar melhor, tá bom? O primeiro aí, ó. 5 décimos. Eu sempre leio o número de cima normal e embaixo vai ser décimos, centésimos ou milésimos. Do ladinho, 23 centésimos. 37 milésimos. 8 décimos. Muito bem. 132 centésimos. Muito bem. 617 milésimos. Muito bem. Viu só? Esse aqui foi bem facinho. Se
Se você está fazendo 2 ainda, porque ele demora um pouquinho mais, pausa o vídeo, termina de fazer, que a gente vai começar agora um conteúdo novo. Pausou? Pronto? Podemos ir para a próxima parte? Fizeram o exercício 1 e 2? Beleza. Muito bem, vamos continuar agora, tá bom? As frações decimais, essas que a gente acabou de ver, também podem ser escritas, representadas com números. Eu posso representar frações decimais sem usar fração decimal. Eu posso representar quantidades decimais usando números, números decimais. Chamamos de números decimais. Olha lá, ó. 1/10. Não é uma fração? 1/10 é 1/10, tá certo? Eu posso fazer 1/10 em número decimal. 1/10 em fração é a mesma coisa que 0,1, que também nós lemos 1/10. Viu só? 1/100 em fração é a mesma coisa que 0,01. Também é um número decimal. 1/1000 em fração também pode ser lido como 0,001 em número decimal. Viu só? Eu tenho números e frações. Eu tenho a mesma fração, uma fração e a mesma representação em números decimais. Essa é a função das frações decimais, nos ajudar a identificar os números decimais. A partir de agora, a gente vai trabalhar bastante com números decimais. Então, presta atenção. Você percebeu alguma coisa? O que apareceu de diferente agora entre os números? Antes era fração, mas quando ele virou número decimal, o que apareceu? Qual que foi a diferença? Você percebeu? A vírgula, muito bem. Ela é fundamental para identificarmos os números decimais. Número com vírgula é um número decimal. Se a vírgula aparece no meio deles, é porque esse número tem alguma parte decimal. Tem alguma partinha que foi dividida em várias partezinhas iguais, certo? Por que que ela é tão importante? Porque ela indicará a posição da parte inteira e da parte decimal. Como assim? Calma, Guru. Você não é o único. Eu tenho certeza que tem vários alunos que estão com essa mesma cara neste momento. Que decimal, vírgula, inteiro. Calma, eu vou explicar. Os números decimais são divididos em ordens e posições bem específicas, tá bom? Nós temos número inteiro e número decimal. Tá vendo a vírgula aí? Olha lá. A vírgula, ela vai ficar separando número inteiro, dezenas, milhares de unidades, números normais que a gente já conhece, dos números decimais, que são os décimos, os centésimos e os milésimos, tá bom? Então, os números decimais são partezinhas pequenas. Quando a gente faz uma fração decimal, a gente não divide uma coisa em 10 partes. São partezinhas pequenas, não são? Os números decimais representam a mesma coisa. Quando eu tenho um número decimal, quer dizer que eu tenho partes menores do que o inteiro grandão, tá bom? Então, o número decimal ele é feito com vírgula. A vírgula vai separar números inteiros e números decimais. O que vem antes da vírgula, antes dela aparecer, são números inteiros. O que vem depois que a vírgula apareceu são os números decimais. Por que eu tenho que saber isso? Porque é assim que você vai ler e identificar esses números, sabendo o que é inteiro e o que é decimal, tá bom? Mas como que eu sei quando é décimo, quando é centésimo ou quando é milésimo? Já entendi, professora, que depois da vírgula ficam os decimais, beleza. Mas como que eu vou saber que é décimo, centésimo, milésimo? Tem uma diquinha para você. Eu sou muito diqueira, fala sério. É bem simples, você vai ver. Para classificarmos em décimos, centésimos ou milésimos, podemos lembrar das nossas amigas frações. É isso mesmo. Aí vai entrar a ajuda que eu falei, que as frações vão dar para a gente na hora de aprender os números decimais. Olha lá as frações, ó.
9 décimos, certo? Quantos zeros o 10 tem? Um só, não é? Ó, só tem esse aqui. Então, depois da vírgula, para eu representar 9 décimos, só vai poder ficar o número 9. Um número só. Então, ó, 0,9. Um número depois da vírgula. Por quê? Porque ele é um décimo. 9 décimos. Então, eu leio isso aqui como 9 décimos. Certo? Se eu tiver um número depois da vírgula, eu vou ler como décimos. 52 centésimos. Quantos zeros tem aqui? 2, certo? Ou seja, depois da vírgula só vão poder ficar 2 números. Eu leio 52 centésimos. 0,52. Viu só? Eu coloco o número de acordo com as casinhas que eu tenho. Se aqui eu tenho 2 números, aqui eu vou poder ter 2 números depois da vírgula. Se aqui eu tenho um número só, aqui eu só vou poder ter um número depois da vírgula. Certo? E por 1.326 milésimos é a mesma coisa. Quantos zeros eu tenho aqui? 3. Então, depois da vírgula, eu vou poder colocar 3 números, ou seja, 326. Deu para entender? Sendo assim, se depois da vírgula eu tenho um número só, eu leio décimo. Se depois da vírgula eu tenho 2 números, eu vou ler centésimo. Se depois da vírgula eu tenho 3 números, eu vou ler milésimo. Entendeu? Viu só? A gente vai ver mais detalhadinho décimos, centésimos, milésimos nas próximas aulas. Hoje eu quero que você entenda só a posição da vírgula. A vírgula separa inteiros e decimais. E os decimais eu classifico assim. Um número depois da vírgula é décimo. 2 números depois da vírgula é centésimos. E 3 números depois da vírgula é milésimos. Tá bom? E como que eu vou ler esse número? Tá bom, professora, a vírgula separa inteiro e decimal. Mas como que eu vou ler isso? 2,12, 2, décimos? Como que eu leio? Vamos lá. Devemos ler primeiro a parte inteira e depois a decimal. Olha só, lembra que eu falei? A vírgula separa inteiros de decimais. O que vem antes da vírgula aparecer é inteiro. O que vem depois da vírgula que apareceu é decimal. Então, eu vou ver. Primeira coisa, eu tenho quantos inteiros aqui? 2 é o valor da parte dos inteiros, certo? E qual é o valor que eu tenho aqui? 6. Mais, quantos números tem depois da vírgula? 2. Quem tem 2 zeros? O 10, o 100 ou o 1000? O 100, certo? Se é o 100 que tem 2 zeros, eu vou escrever 6 o quê? 6 centésimos. Então, vai ficar 2 inteiros, primeira parte inteira, e 6 centésimos. Centésimos porque eu tenho 2 números depois da vírgula. Os números decimais me permitem ler também de diferentes maneiras. Eu posso ler assim, ó, 2,06. Tá errado? Não, não tá errado. Mas como a gente está aprendendo a fazer números decimais, eu quero que vocês usem essa forma aqui, destacando qual que é o inteiro e qual que é o decimal, tá bom? Vamos para outro exemplo. Aqui. Eu poderia falar 59,3. Poderia? Poderia, não está errado. Porém, eu quero treinar se vocês entenderam o que é inteiro e o que é decimal. Então, como que eu leio esse número? Tem inteiro? Tem. Tem número que está antes da vírgula? Tem sim, olha aqui, ó. Esse está antes da vírgula, certo? Então, como que eu leio? Eu leio 59 inteiros e 3 décimos. Por que 3 décimos? O 3 não está sozinho depois da vírgula? Não tem só ele? Se eu tenho só um número depois da vírgula, eu vou ler décimo. Tá bom? Porque o 10 tem só um zero. Sacou? 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 Então vai ficar 59 inteiros e 3 décimos. Posso ler 59,3? Posso. Mas a gente vai priorizar o uso do inteiro e dos décimos. Combinado? Para a gente poder treinar.
Aí, Pro, isso na atividade avaliativa eu colocar desse jeitinho aqui. Se a Pro pedir para você escrever por extenso, você vai escrever completo, inteiros e décimos. Se a Pro pedir, escreva de diferentes maneiras os números abaixo, aí você pode colocar os dois. Mas, de preferência, sempre vai escrever destacando qual é o inteiro e qual é o decimal. Combinado? E agora? Agora lascou. Eu poderia falar 0,5? 0,5? Poderia, mas nós estamos aprendendo a falar do jeito certo. Então, toda vez que o inteiro é zero, a gente vai ler só o decimal. Toda vez que antes da vírgula a parte inteira for zero, você não vai escrever 0 inteiros e 5 décimos. Você vai escrever só os decimais. No caso, é 5 décimos. Por que 5 décimos? Porque tem só um depois da vírgula. Tudo bem? 5 décimos. Como não tem inteira, não precisa colocar 0 inteiros. Certo? Ou 0,5. Aí tem que colocar o 0, mas é só se você quiser. Mas nós estamos usando esse daqui, então capricha. Viu só? Agora a gente vai treinar. Eu vou fazer alguns com vocês para tirar as dúvidas e você vai fazer o restante sozinho. Continua aí com o seu livro aberto na página 266. Olha só. Observe o exemplo e escreva as frações decimais e os números na forma decimal correspondentes às partes coloridas das figuras a seguir. Então, ele quer que você faça uma fração e o decimal dessa fração, certo? Vamos lá, ó. Aqui o exemplo, ó. Tinha um desenho dividido em 10 partes, ele pintou 5, ou seja, a fração é 5 décimos, certinho. Como que ele fez os 5 décimos? Se é décimo, só pode ficar um número depois da vírgula. E o número que ele tem para colocar é o 5. Então, ficou 0,5. Por que eu tenho que colocar esse zero aqui? Porque se eu tenho a vírgula, eu tenho que representar que eu não tenho inteiro. Tem algum inteiro pintado aqui? Não, pintou só algumas partes dele, não foi? Então, não tem nenhum inteiro pintado. Eu não tenho nenhum inteiro e eu tenho só algumas partezinhas pintadas. Então, eu tenho que indicar que eu tenho só decimais, não tenho alguma figura totalmente pintada. Entendeu? Vamos lá. Próximo. Letra A. Vou dar uma dica. Essa barrinha aqui tem 10. Esse aqui tem 100. Esse tem 100 e os dois tem 1000, tá bom? Pensando nisso, qual fração representa aqui a letra A? Eu tenho 10 no total e com isso estão pintados 7. 7 décimos. Beleza, isso aqui você já sabe fazer de olho fechado. Agora, eu quero que você faça o número decimal dessa fração, certo? Então, como que é? Presta atenção. Você vai colocar o 7, que é o seu numerador. Aí você vai pensar, o 0, o 10, tem quantos zeros? Um só. Então, você vai colocar somente um número depois da vírgula. Que vírgula? Cadê a vírgula? Tem uma vírgula aí? Se eu te falar que tem, você acredita? A vírgula está escondida. Ela não gosta de aparecer. Ela está atrás do número, ela está aqui, ó. Ela sempre fica aqui, ó, atrás dele escondida. Para você poder fazer ela aparecer, você tem que andar as casinhas que ela precisa andar. Quantas casinhas precisam ter depois da vírgula? Uma só. Então, você vai andar só uma casinha. Daqui, ela vai pular o 7. Pulou. Só que ela não pode ficar sozinha, né? Então, você vai colocar na frente o 0. 7 décimos. Viu só? É assim que você vai transformar frações em decimais. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui eu tenho 100 quadradinhos e eu pintei quantos? Vamos ver. 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37 quadradinhos de 100, certo? Aí, o que você vai fazer? Vai copiar do ladinho 37. Copia lá. Você vai ver agora. Quantos zeros tem o 100? 2. Vai andar com a vírgula 2 casinhas. Vai voltar a vírgula 2 casinhas. Onde que a vírgula está escondida? No final do número, aqui, ó. Atrás do último número, bem escondido, morrendo de vergonha, certo? Aí, ela tem que voltar 2 casinhas, porque aqui é centésimo. Tá vendo? Então, ela tá aqui, ela vai voltar uma, outra. 0,37. 37 centésimos.
Por que que eu tenho que colocar o zero na frente? Primeiro, para a vírgula não ficar sambando sozinha, largada no meio do caminho. Segundo, para mostrar que você não pintou nenhum inteiro, você pintou parte do inteiro. Se você tivesse pintado um inteiro mais alguma coisa, teria que ter algum número aqui. Como você não pintou inteiro, você pintou só uma parte dele, você tem que mostrar que a fração não tem um inteiro pintado, tem só uma parte dela pintada. Certo? Próximo. Por 100 também. Quantos quadradinhos que eu tenho aqui? Conta aí. Faltou? Não? Se você colocou 88, você acertou. 88 centésimos. Vamos fazer a nossa diquinha. Copia lá 88 e vai voltar as casinhas com a vírgula, certo? Se eu tenho 2 zeros no 100, eu tenho que voltar 2 casinhas com a vírgula. A vírgula está lá no finalzinho escondida, então eu vou voltar as casinhas. 1, 2. 0,88 centésimos. Viu só? Você vai ter que olhar, viu como a fração ajuda? Você olhando qual que é o número que está embaixo, você consegue saber quantas casinhas você precisa deixar depois da vírgula. Tá bom? Aqui é por 1000, hein? Aqui tem, ó, aqui já tá mostrando pra gente, para ajudar. 87 coloridos de 1000 cubinhos. Então, eu tenho 87 milésimos. Faço do mesmo jeitinho. Copio 87 e vou andar com a vírgula. Se aqui eu tenho 1000, eu tenho que andar quantas casinhas? Tenho que andar 3 casinhas, 3 zeros, certo? Então, a vírgula tá lá, escondidinha atrás do 7, tá vendo? Vou andar 3 casinhas. 1, 2, ixi, acabou o número. E agora? O que eu faço? Eu tenho a solução. Se você precisar andar mais casinhas do que os números que você tem para andar, você vai colocar o zero. E aí você põe a vírgula e o outro zero. Por quê? 1, 2, 3 casinhas. 1, 2, 3 zeros. Aí a quantidade de casinhas fica igual. 87 milésimos. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. 45 milésimos. Coloco lá o 45 e vou andar 3 casinhas, certo? 1, 2, não tem a terceira. Coloco o zero e coloco a minha vírgula. Viu só? É só você olhar se é 10, se é 100 ou se é 1000. Tudo bem? Próximo. Escreva por extenso os seguintes números na forma decimal. 2,5, 0,47, 15,4, 0,186 e 3,014. Não é assim que você vai escrever. Você vai escrever naquela forma que eu te falei, indicando quais são os inteiros e quais são os decimais. Lembra, primeiro você vai colocar os decimais. Então, o que vem primeiro aqui? Não é o 2? Então, você vai colocar 2 inteiros e 5. Quantos números tem aqui? Um só. Quem que tem um zero só? O 10, o 100 ou o 1000? O 10. Então, nesse caso aqui é 5 décimos. Ops, foi de baixo já. Spoiler. 5 décimos. Então, 2 inteiros e 5 décimos. Aí embaixo, 0,47. Lembra que eu falei que quando não tem inteiro, quando antes da vírgula eu tenho zero, eu não preciso escrever 0 inteiros. Eu vou colocar só o decimal. Vai ficar 47 centésimos. 15,4. Como será que fica? Pensa aí e faz sozinho, combinado? Você vai conseguir. 0,186. Se é zero, não preciso colocar. Eu tenho só que colocar o número e ver. Se eu tenho 2 casinhas depois da vírgula, é centésimo. Se eu tenho 3 casinhas depois da vírgula, é milésimo. Se eu tenho uma casinha depois da vírgula, é décimo. É só observar, tá bom? No 3, você vai pintar as quantidades marcadas. Então, ó, vai pintar 8 décimos, 8 quadradinhos de 10, vai pintar 9 décimos, 9 quadradinhos de 10 e vai pintar 5 décimos, 5 quadradinhos de 10, tá bom? 4. Lucas tirou 7,5 em uma prova. Ele pode dizer a sua nota em 3 maneiras diferentes. Ó, ele tirou 7,5, ou ele pode falar 7,5, ou ele pode falar 7 inteiros e 5 décimos.
As três maneiras de falar está certo. Por que que a gente fala 9,5? Porque o 0,5 ele equivale a meio, metade de um inteiro, certo? Então, sempre que for um decimal, um décimo, quando for 5 décimos, eu posso falar meio. 7,5, 9,5, 3,5, tá bom? E você? Como diria de três maneiras diferentes que tirou 9,5 em uma prova? Você vai fazer a mesma coisa. Ele fez com 7,5, não fez? Ó, 7,5, 7,5 e 7 inteiros e 5 décimos. Você vai fazer com 9,5. 9,5, 9,5 e 9 inteiros e 5 décimos. Entendeu? É isso que você vai ter que fazer. Escrever de três maneiras diferentes a mesma nota. Certo? E o último é a mesma coisinha do outro. Só que você vai ter que escrever a temperatura, 35,5. Por exemplo, o primeiro pode ser 35 graus Celsius e 5 décimos. Pense em mais duas maneiras diferentes de escrever a mesma temperatura. Tudo bem? E aí embaixo tem uma curiosidade. Aí é só ver com que a mamãe sabe com certeza. Qual é a medida de temperatura? Ó, a partir de que temperatura podemos dizer que uma pessoa está com febre? A mamãe sabe. Pergunta para ela que ela vai te ajudar. Combinado? Faça com atenção, que eu sei que você vai conseguir. Número decimal não é difícil. É só você prestar atenção na posição da vírgula e na quantidade de números que tem depois da vírgula, certo? 1 é décimo, 2 é centésimos e 3 é milésimos. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Qualquer coisa, me chama lá na Agenda Edu, combinado? Amo vocês e não se esqueçam, atenção, do pirata Rufus que está solto por aí. Tá muito legal, né? Eu tô assistindo todos os dias também. Assistam vocês e se preparem para sábado, hein? Espero vocês sábado aqui no colégio. Combinado? Amo muito vocês e até a próxima aula. Beijo!